Então, em relação a esse conceito, a gente já falou bastante, tal, do diagnóstico. E daí, como é que vai abordar o tratamento com a paciente? Como é que é feita essa Tá. abordagem? Antes da gente passar para o tratamento, Cris, eu acho que agora vamos para a gente fechar, Uhum. né? E a nossa audiência ficar nivelada aí com a gente, com o nosso raciocínio. Então, é assim, o diagnóstico do que a gente conversou. Paciente adolescente, eu vou falar que ela tem SOP? Nunca, tá? Então, mamães aí de adolescentes, o que paciente acabou de começar a menstruar, 12 anos, levou no médico. Uhum. Gente, vai fazer ultrassom? A maioria das pacientes adolescentes, elas são anovulatórias fisiologicamente. Então, o ovário vai estar cheio de cistinho, de bolinha, isso é o normal. É o que eu falo para as mães, né? Eu falo assim, isso é o bom, né? Quer dizer que o ovário está sendo estimulado, não é uma anormalidade. Então, paciente adolescente, a gente não fecha diagnóstico. Então, como que eu vou classificar? Paciente com possível risco para SOP. Quando que eu vou ter essa certeza nessa paciente? 8 anos depois da primeira menstruação da menarca ou a partir dos 19 anos. Até os 18 anos é preconizado não fechar diagnóstico de SOP, tá? Então, eu acho que é importante a gente frisar em adolescente, porque a maioria das adolescentes vão fazer um ultrassom de rotina, o ovário vai estar repleto de folículos, né? E aí, muitas vezes, o radiologista tem os médicos que colocam folículos, imagem ovário com aspecto folicular, multifolicular. Isso é o que a gente gosta de ver, né? Que é o Uhum. correto. Mas tem muitos radiologistas que, na hora de laudar, o que é um folículo, ele acaba colocando como cisto, e aí ele coloca ovário de aspecto micropolicístico, e na verdade nem é, né? Então, para eu ter certeza de que aquele ovário tem o aspecto micropolicístico para fechar o diagnóstico, é um exame mais detalhado, no qual o médico tem que medir pelo menos 20 folículos, e esses folículos, cada um tem que ter de 2 a 9 milímetros, né? Não basta fazer um ultrassom rapidinho ali, é SOP, é ovário policístico. Então, a síndrome do ovário policístico é diferente de ovário com cisto, né? A síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Então, muitas pacientes vão lá, doutor, eu menstruo certinho, não tenho nenhuma manchinha de resistência insulínica, não, né? Você pede os exames todos normais, mas o médico do ultrassom falou que eu tenho, né? Então a gente nunca vai no exame de rotina, né, que não vem especificado ali o tamanho, a medida de cada folículo, quantos folículos foram contados. Esse ultrassom de rotina não vai servir como parâmetro para fechar diagnóstico, né? Então, paciente adolescente a gente não fecha diagnóstico, né, só a partir dos 19 anos ou após 8 anos da menarca da primeira menstruação, né? E os critérios que a gente, os critérios de Rotterdam que foram se alterando aí para a gente fechar o diagnóstico. Então, os ciclos anovulatórios, então a paciente que ou ela não menstrua, ou ela está menstruando esporadicamente a cada 90, 120 dias, a cada 6 meses. Então, a gente tem ciclos anovulatórios e mais a presença de hiperandrogenismo. Então, é aquele aumento de pelo, de acne, queda de cabelo no aspecto mais de calvície, no padrão masculino. Sempre é no padrão masculino, nunca feminino, para entrar no critério diagnóstico. Então, hiperandrogenismo, aumento da testosterona, aumento dos androgênios, ou na forma clínica de olhar a paciente e eu saber que tem, ou tem paciente que eu olho, não parece que tem, a hora que eu doso, tá tudo alterado. Então, para fechar o diagnóstico, a paciente ela tem o ciclo anovulatório e essa alteração laboratorial, né? O ultrassom, ele pode estar alterado ou não. Tem muitas pacientes que eu tenho no consultório que tem SOP com ultrassom totalmente normal. Então, são esses 3 critérios que a gente tem que avaliar para dar o diagnóstico. Antes da gente passar para o tratamento, acho que é importante a gente deixar bem claro essa parte. É correto. Em relação ao tratamento, né? Primeiro eu vou falar da abordagem da atividade física e da Certo. parte alimentar primeiro. Para depois a gente falar de medicamentos, tudo. Uhum. Bom,
Em relação ao tratamento, mudou muito, né, Cris? O que a gente tinha lá atrás era cirurgia, né? Então, tinha aquela cirurgia do ovário em cunha, tirava um pedaço do ovário, né? E aí a paciente voltava a ovular, a menstruar, e achava-se que era um problema local ali do ovário, né? Aí foi tudo mudando, e hoje a gente sabe que não tem que fazer cirurgia disso, né? Então, como que a gente vai fazer o tratamento? A gente conversou que a SOP não é um diagnóstico final. Eu vou buscar a causa da SOP. Então, qual é a causa da SOP? Ah, uma resistência insulínica. A gente vai ter que ter mudança de estilo de vida, atividade física, muitas vezes tem que usar um glifage, né? Então, vai depender, o tratamento vai depender do quê? Da causa que levou essa anovulação. Se for uma resistência insulínica, a gente vai tratar de uma forma. Se for um hipotireoidismo descontrolado que gerou uma anovulação, a gente vai tratar a tireoide. É um caso só de subfertilidade, que não teve resistência insulínica, não tem mais nada ali. É só realmente às vezes um período de estresse que a paciente passou, morte de um familiar, né? Ou quadro de bulimia, por exemplo, é uma paciente anorexia, a paciente vai ter que ganhar peso, né? Então, o tratamento, ele vai depender da causa, o que causou essa alteração no ovário, que não deixou ele ovular e não deixa ela menstruar, né? De uma forma geral, o que é mais comum no nosso dia a dia dessas causas é o que? A obesidade, né? Principalmente a obesidade central Isso. e a resistência insulínica, né? Então, a mudança de estilo de vida vai estar praticamente para todos, né? A Isso. atividade física, antes era preconizado só o cardio, o aeróbico, né? E hoje a gente já tem nos novos protocolos qualquer tipo de atividade física, né? Atividade física resistida, alongamento, fortalecimento e o cardio também, né? Pelo menos 150 minutos por semana, pelo menos, de atividade física moderada, né? Então, essa parte vai entrar para a maioria dos casos que a gente pega no consultório. Segundo ponto, aí a resistência insulínica, a gente associa o glifage. Aí a parte de pele, a acne, excesso de acne, queda de cabelo, aí a gente já tem que ter ajuda da parte do dermato, né? Muitas vezes vai ter que associar um laser, vai precisar ter o protocolo do dermato para ajudar nesse sentido. A gente não vai fazer tudo sozinho porque é uma coisa muito abrangente, né? Que muitas vezes foge ali da alçada só do ginecologista e só do endócrino. Então, o tratamento dessa parte do dermato, a maioria das vezes pode ser necessário, mas a maioria das vezes a gente consegue controlar com a mudança de estilo de vida, com o uso do glifage para resistência insulínica. Então, vai ser muito caso a caso, né? Tem paciente que a queixa dela é só porque ela não está menstruando, mas ela não tem queixa dermatológica. Então, a gente vai avaliar caso a caso. O anticoncepcional, por que que ele é importante? A paciente com SOP, ela tem um risco aumentado cardiovascular, né? E ela tem um risco aumentado de câncer de endométrio. Então, ela não menstruar hoje, parece que tudo bem, que não vai acontecer nada, que não vai fazer mal, entre aspas. Ao longo do tempo, esse endométrio, que é a camada de dentro do útero que sai em forma de menstruação, como a paciente não está menstruando, ele vai crescendo, 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 crescendo e ele não sai. Então, eu tenho um risco de câncer de endométrio nessa paciente. Então, o anticoncepcional, qual que seria a paciente que tem SOP, que a gente tem a indicação do anticoncepcional? A paciente, primeira coisa, qual é o desejo reprodutivo dela? Eu quero engravidar, a gente vai dar um indutor de ovulação. Eu não vou dar um anticoncepcional. A paciente não quer engravidar e ela tem esses ciclos que está espaçado, não está menstruando, o anticoncepcional, ele tem dois sentidos aí que ele pode ajudar a paciente. O anticoncepcional combinado vai ajudar na parte de pele, acne, por conta da composição do estradiol, do estrogênio na molécula. E ele vai ajudar a descamar esse endométrio que está crescendo, 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 e que ele não desce. Então, eu tenho a progesterona que vai fazer essa ação
vai regular, que as pacientes falam regular a menstruação, mas na verdade a paciente que toma pílula não tem menstruação, né? Mas ele vai conseguir descamar esse endométrio que está acumulando e proteger ela de um câncer de endométrio. Né? Lembrando que a pílula anticoncepcional, o pessoal só fala mal, né? Mas a gente tem que falar que traz uma proteção contra câncer de ovário e contra câncer de endométrio para paciente, né? Então, a pílula, ela não vai servir como tratamento para todos os casos, né? Se for uma paciente que não tem problema de pele e os ciclos, eles estão não estão tão longos um do outro, né? Não estão tão espaçados. Então, a gente, muitas vezes, só com a perda de peso, com a mudança de estilo de vida, a paciente volta já menstruando mensalmente. Uhum. Então, a gente nem precisa, muitas vezes, nem do glifage, nem de anticoncepcional. Então, vai ser muito individualizado esse tipo de tratamento, né? O anticoncepcional não melhorou essa parte de pele, a gente tem aí outras medicações que a gente pode utilizar, né? Então, espironolactona, finasterida, são medicações também para tratamento dermatológico, que muitas vezes é o dermato que acaba passando, né? E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é que a pílula anticoncepcional, que era a padrão ouro, né, para tratamento de SOP, era o DN35, que é a ciproterona. Porque a ciproterona é a que melhor ajuda na pele, nesse Exato. aspecto. Entretanto, é a mais trombogênica. E essa paciente que tem SOP, ela tem uma síndrome plurimetabólica, ou seja, ela já tem esse risco cardiovascular aumentado. Então, eu vou dar uma pílula com uma composição que ela tem mais risco de fazer trombose? Não. Então, passou a ser tratamento de segunda linha, a ciproterona. Tá? Então, hoje a gente já tem moléculas com composições menos trombogênicas que vão ajudar também a descamar esse endométrio e a paciente sangrar, não ter esse risco para o câncer de endométrio, e vão ajudar também nessa parte da pele, né? Lembrando, a paciente vai usar a pílula a vida inteira? Não, a hora que ela ajustar o peso, a resistência insulínica, tudo isso, e ela tá querendo engravidar, ela vai parar e ela vai estar ciclando normalmente assim que regular tudo. Então, não é uma coisa que vai ficar dependente para a vida toda. Então é importante deixar claro, né, que a parte alimentar e a parte do sedentarismo, evitar o sedentarismo, para perder peso, vai fazer com que muita coisa melhore. Sim, com Porque só certeza. medicamento muitas vezes não vai dar um Não resultado vai, adequado, né? exatamente. Por exemplo, o glifage, ele reduz a resistência à insulina, mas não é um medicamento que consegue fazer uma redução tão grande assim da resistência à Exatamente. insulina. Ou seja, sempre vai entrar a parte da mudança de estilo de vida. É importantíssimo deixar claro. Isso, para essas pacientes que têm principalmente esse distúrbio metabólico, hoje a gente tem uma molécula que a gente não tem tanto estudo ainda, que é o myo-inositol, né? Na minha prática, eu tenho muitos, assim, bons resultados, eu prescrevo bastante e ele é tão efetivo que tem paciente que engravida, porque elas já estão muito tempo sem menstruar e sem pílula, Uhum. e doutora, eu não engravido. A hora que você entra com ele melhora a parte metabólica, é mais indicado para paciente que tem esse distúrbio metabólico, né, essa resistência insulínica, e se não teve uma boa resposta com o glifage, aí a segunda opção seria o myo-inositol, né? Geralmente a gente tem ele no mercado em forma de sachê, e aí o médico ajusta 1 a 2 sachês por dia. E melhora muito essa parte da ovulação. Tanto que tem paciente que só começa a tomar o sachê, nem toma o glifage e volta grávida, né? Porque, doutora, engravidei, achei que eu não engravidava. E realmente não tem muitos estudos ainda em literatura, mas na prática a gente já tem bons resultados, né? E sobre um hormônio que a gente tem falado bastante, que é o hormônio antimileriano, hoje em dia é muito falado na parte de reserva ovariana, né? Mulheres que querem engravidar, você já dosou seu antimileriano, né? Para saber como é que tá a sua reserva, se você vai conseguir engravidar com facilidade ou não. Dentro do diagnóstico da SOP, a gente já tem estudos em que o antimileriano pode auxiliar em alguns casos. Não é para pedir antimileriano de rotina para todas as pacientes com suspeita de SOP. Entretanto, em pacientes adultas, não pode ser adolescentes, em que a gente tem dúvida no diagnóstico, o hormônio antimileriano, ele pode nos ajudar a fechar também esse diagnóstico. Lembrando que ainda não é protocolo, não é para pedir para todo mundo, são casos pontuais, mas eu acho que já é importante a gente citar ele nessa parte
do diagnóstico, porque é uma coisa nova que está chegando aí que a gente não tinha até há pouco tempo. Bom, o que você diria então para essas mulheres jovens que estão com esse questionamento em relação ao ovário policístico? Que a primeira coisa que elas podem fazer? Olha, estou na dúvida, estou angustiada com isso. O que que eu faço? Bom, eu acho que a primeira coisa é procurar, né, um médico que você confie, né? A gente tem que ter um médico, tanto o médico quanto o paciente, uma relação médico-paciente onde você tenha essa confiança. Então, tem muitas pacientes, hoje tiveram duas pacientes que passaram comigo, falaram, doutora, nossa, a senhora fala com muita propriedade, eu senti muita segurança. A paciente tem que se sentir segura, né? Então, muitas vezes, se a paciente tá com o médico já há alguns anos, né? O médico falou que ela tem SOP olhando o ultrassom e deu pílula para tratar e não explicou direito o que era a comorbidade, né? Eu acho que ela realmente deveria procurar uma segunda opinião, né? De uma forma, ela achar um profissional onde ela se sinta segura, né? A forma que o médico passa o diagnóstico, o tratamento, né? Eu acho que influencia muito, porque a gente dá ali um diagnóstico de sopetão para o paciente, não explicar, né? O paciente não entender, e eu só dar uma receita e não explicar o que aquilo vai gerar nele, né? O glifage, por exemplo, dá muito efeito colateral se você não introduzir ele devagarzinho, né? A paciente tem que, se ela ler a bula, ela vai. Por que que a médica me deu um remédio de diabetes? Eu não sou diabética. Então, acho que tudo isso influencia, né, para a paciente tanto fazer um tratamento adequado e aderir ao tratamento, né, quanto para ela também se sentir bem e conseguir se tratar. Então, tem que ter muito essa relação de confiança médico-paciente, né? Então, acho que, de uma forma geral, eu falaria para as pacientes se atentar mais, né, nos sinais que a gente falou hoje, né? Não só de aspecto de pele, mas região de pescoço, de dobras, se tem a manchinha escura, que é a acantose, né? A parte do diagnóstico. Quando falaram que eu tinha SOP, eu tinha 13 anos, 14 anos, não se dá diagnóstico nessa idade, né? Então, acho que se atentar a esses pontos e realmente ver qual é a situação dela, que cada uma vai estar num ponto aí diferente, e procurar um profissional que possa ajudá-la, né, de forma que ela se sinta segura também. Isso é muito importante mesmo. E também deixar claro, né, que tem muitos anticoncepcionais que aumentam a prolactina, né? Também, E as pessoas, às vezes, os pacientes falam, nossa, a prolactina tá alta. Será que é por isso exato, que eu não consigo menstruar? Né? exatamente. E às vezes a pessoa não tá menstruando, obviamente, tá tomando anticoncepcional, né? Tá tendo só a perda mensal, ou não está tendo a perda porque tá tomando Sim, sem, como é que fala? Direto, sem parar, né? contínuo, Contínuo. De qualquer forma, é importante ter essa questão da prolactina com muito cuidado para não fazer erro de diagnóstico. sim. Porque a prolactina aumenta por muitas razões, né? Por estresse, por ansiedade. Tem o efeito gancho também, que o laboratório pode ter errado na questão da diluição. Tem a questão de muitos medicamentos que aumentam a prolactina. Tem uma gama imensa de medicamentos que aumentam a E que prolactina aumentam pelos também, né, Cris? também. Então, assim, esse aumento de pelo, né, que a maioria das pacientes, doutora, porque eu sou muito peluda, eu tenho muito pelo, né? Então, a gente tem que abrir a mente que não é só SOP que aumenta pelo, né? A gente, metoclopramida, metildopa, que é usado para pressão, anabolizante, testosterona, vai aumentar pelo e num padrão masculinizado, não é hipertricose, aquele pelo fininho, né? Então, a gente tem que pensar em tudo. Eu tô com um monte de pelo, tô com excesso. Deixa eu ver, tô tomando medicação, será que essa medicação não pode causar isso, Uhum. né? Será que é SOP? Vou procurar um médico, por quê? Porque como a gente estava falando, pode ser um tumor de adrenal, pode ser um tumor de ovário, né? Então a gente abrir um pouco essa mente e não achar que todo pelo no queixo, todo excesso de pelo é SOP, né? A gente ter uma mente mais aberta aí para esse diagnóstico.